Graças a Deus. Louvado seja Deus. Uma palavra de Deus para compartilhar nessa oportunidade. Evangelho de Lucas, capítulo 8 e o verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 8 e verso 11, que diz assim: Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Vamos conectar essa palavra com o que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3 e o verso 16, que diz assim: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aleluia. Nessa passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 11, Jesus ele vai dar aos discípulos a explicação de uma parábola que ele havia contado para as multidões. Aleluia. Ele vai explicar, ele vai revelar, aleluia, o sentido da palavra, o sentido daquela parábola. Aleluia, louvado seja Deus. Mas nós vamos extrair somente o versículo 11, quando ele diz que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo, usado poderosamente por Deus, ele vai dizer que habite em vós ricamente a palavra de Cristo. E qual é a palavra de Cristo? A palavra de Cristo é: levanta e anda. Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Levanta, toma o teu leito e vai, aleluia. Por quê? Porque Jesus sempre tinha uma palavra de vitória. Sempre tinha uma palavra de vitória, uma palavra de bênção para todos aqueles que se achegavam até ele. Todas as pessoas, se você observar, todas as pessoas que chegaram perto do mestre, aleluia, com alguma dificuldade, com algum problema, ele nunca despediu aquela pessoa sem dar uma palavra de vitória, sem dar uma palavra de bênção. Aleluia, louvado seja Deus, porque ele disse: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Aleluia, louvado seja Deus. Observe aqui, aquela mulher do fluxo de sangue, o que ela disse? Quando ela estava com seus recursos totalmente esgotados, ela não tinha mais no que gastar para curar a sua enfermidade, daquilo que ela padecia, mas ela disse consigo mesma, ela disse assim: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, serei curada. E quando ela se aproxima, você conhece a história, quando ela se aproxima e toca na orla do manto de Jesus, Jesus para no meio da multidão, aleluia, e ele lança a palavra dizendo: quem me tocou? E na sequência, aleluia, tendo a mulher se revelado que ela havia o tocado, qual foi a palavra de Jesus para ela? Vai, a tua fé te salvou. Oh, glória! Aleluia! Um outro exemplo de uma palavra de vitória, de uma palavra de bênção que saía da boca do mestre. Aleluia! Quando aquela mulher pecadora, quando trouxeram aquela mulher pecadora apanhada no ato de adultério, quando todos estavam prontos para lançar pedras sobre ela, aleluia, para julgá-la e condená-la, aleluia, eles trouxeram a mulher para o mestre. E depois do mestre ter escrito algo na areia, e todos os acusadores, desde o mais velho até o menor, lançando as suas pedras e indo embora, a mulher, Jesus disse: ninguém te condena. A mulher observou certamente que não havia mais ninguém para condená-la, mas Jesus estava ali, Jesus tinha toda a autoridade. E qual foi a palavra de Jesus para ela? Vai e não peques mais. Conserta o teu erro e não volte atrás, mas caminha, siga em frente. Glória, aleluia. Quando aquele chefe
centurião romano, não crente, não do povo de Deus, mas um homem que reconhecia a autoridade, um homem de fé que mostrou a sua fé. Quando ele chega, manda alguém ir até Jesus Cristo e o encontra. E ele diz, o meu criado jaz enfermo, o meu criado sofre, o meu criado padece. Eu sou um homem de autoridade, eu sei que tu tens uma autoridade divina, uma autoridade celestial, uma autoridade soberana que vem do alto. Diga somente uma palavra, e certamente o meu servo, o meu criado se curará. O que Jesus disse? Que ele nunca tinha visto uma fé. Ele nunca tinha visto uma fé como aquele daquele homem. E aqui nós vamos fazer a ponte de ligação para Colossenses 3,16. Preste atenção. Olha o que Jesus vai falar para este centurião. Seja feita conforme as tuas palavras. Glória, aleluia! E quando o centurião volta, os seus subordinados o encontram, lhe avisando que o seu criado, o seu servo, aquele que ele estimava, já estava bem, estava curado. Ele para, medita e lembra da hora exata que o mestre, que Jesus tinha falado para ele. E assim aconteceu. Aleluia! Um outro exemplo claro é da mulher Sírio-Fenícia, ou a mulher cananeia, que de tanto insistir, ela conseguiu a atenção do mestre. E quando o mestre olha para ela, ela fala o seu problema, diz e conta a ele que a sua filha estava terrivelmente, aleluia, transtornada, terrivelmente possessa, terrivelmente afligida, aleluia, pelo mal, pelas trevas. Ele diz para ela, seja feito conforme as tuas palavras. E a moça, a menina, naquele exato momento, é livre, é liberta. Ou seja, aleluia, Paulo vai dizer, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. É com abundância, porque Jesus falou que aquele que crê nele, rios de água viva fluem do teu interior. Aleluia! O salmista, no Salmo 119, no versículo 11, ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, toda vez, que eu estou a ponto de naufragar, a ponto de fracassar, a ponto, de escorregar, a palavra de Deus dentro de mim, ela é o norte que me guia, ela é o meu apoio, ela é o que me sustenta, aleluia. O Salmo 119 e o versículo 105 diz que ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho, aleluia. É ela que me guia, é ela que me guarda. Por isso que eu preciso ter a palavra dentro de mim, aleluia. Louvado seja Deus. Paulo vai dizer que nós somos carta viva, lida e reconhecida. Nós damos exemplo não para os que estão de dentro, mas nós damos exemplo para aqueles que estão de fora. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a tua causa neste dia de hoje. Mas uma palavra da parte de Deus. Levanta, levanta, aleluia, levanta, receba essa palavra de ânimo na tua vida, levanta, receba esta palavra de encorajamento na tua vida, aleluia. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus rompe todas as circunstâncias adversas. A palavra de Deus vai aonde ninguém vai. Aleluia, louvado seja Deus. Quando Deus usa o profeta Isaías dizendo que a palavra dele, que sai da boca dele, ela cai, aleluia, na terra. Oh, glória, aleluia. E assim como a chuva, o orvalho molha a terra, assim é a palavra do Senhor, que para ele não volta vazia, mas volta, aleluia, trazendo, aleluia,
o propósito para o qual ela foi enviada. A palavra de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Ela é luz no meio da escuridão. A palavra levanta o caído. A palavra levanta o desanimado. Lembra que o Senhor disse para Josué: levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo, aleluia. Jesus disse: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ainda que nós momentaneamente passamos por tribulação, passamos por momentos terríveis, passamos por adversidades, por dificuldades, momentos ali que nós olhamos ao nosso redor e parece que não tem saída, parece que não tem meio de escape, mas quando nós olhamos para cima, aleluia, e sabemos que existe um Deus poderoso que manifestou o seu Filho, aleluia, que deu a vida do seu Filho por resgate a todos nós. Nós temos a esperança, nós temos uma esperança viva, poderosa e eficaz. Nós temos o Salvador dentro de nós, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, aleluia. Por isso que Jesus disse, ele disse quando eu estava indo ao assunto ao céu, ele disse: se eu não for, ele não virá, mas eu vou e vou enviar outro Consolador. E a palavra Consolador é o mesmo que eu posso, ele pode. O que eu tenho, ele tem. E Consolador é o Paracletos de Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, que somos de Jesus Cristo e que temos uma palavra da parte de Deus, aleluia. Eu não sei qual é o vale que você está passando, eu não sei quais as circunstâncias que você está passando, mas uma palavra veio ao teu encontro nesse dia de hoje. Levanta, levanta e vai, caminha, aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça. Em nome de Jesus Cristo, receba esta palavra da parte de Deus. E vamos finalizar sempre com uma oração em nome de Jesus. Ore comigo nessa oportunidade, se você pode. Eterno e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra poderosa. Obrigado, meu Deus poderoso, por esta palavra, por essa porção, Pai, aleluia, Senhor, de palavra nesse dia de hoje. Nos abençoa, Pai, estenda as tuas mãos, Senhor, meu Deus, aleluia, para todos aqueles quantos, Senhor, ouvirem esta mensagem, Pai, que sejam edificados, que sejam consolados, Pai, que sejam fortalecidos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Se houver algum enfermo, Pai, alguma enfermidade, Pai, que seja curado agora, em nome de Jesus Cristo, que seja livre, Pai, aleluia, em nome de Jesus Cristo, Pai, que as portas se abram, que o céu se abra e que esta pessoa, que esta alma, Senhor, se levante para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome, Senhor. Se nós oramos, Pai, crendo nesta palavra e nos apegando a nesta palavra, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela é luz para o nosso caminho, ela é fortaleza para nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.